Meu querido amigo, querida amiga, nós vivemos o quarto domingo deste tempo da Páscoa. Já dissemos em várias ocasiões que este tempo pascal, ele reúne as mais belas catequeses sobre o mistério da Igreja, sobre quem somos nós, Igreja do Senhor. Já dissemos também que muitas vezes nós utilizamos a expressão igreja de maneira equivocada. Quando, por exemplo, dizemos, eu vou à igreja. Porque, na verdade, nós não vamos à igreja. Nós vamos ao templo, onde a igreja se reúne. Porque igreja não é um lugar. Igreja é um povo. Igreja é a reunião daqueles que são convocados pelo Senhor, salvos pelo Senhor. Nós somos igreja. É a igreja quem vai ao templo. É a igreja quem se reúne no templo. Porque igreja somos nós. E este tempo pascal, como este povo nasce da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o tempo pascal todo ele nos serve para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre quem somos nós, a Igreja do Senhor. Só nas leituras de hoje, por exemplo, nós temos várias características da Igreja. Tome comigo, por exemplo, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, a primeira leitura de hoje. Estamos no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Uma das características que, por exemplo, aparecem aqui é a característica católica. Nós somos uma igreja católica. E o que significa católica? A palavra vem do grego, significa universal. Ou seja, o que a igreja recebeu do seu Senhor, ela por vocação é chamada a tornar universalmente conhecido. Todo o católico é um agente multiplicador por excelência. Ele sente a necessidade de dizer aos outros, de testemunhar, de levar adiante aquilo que ele experimenta com o seu Senhor. E como nós vemos a catolicidade da igreja aqui neste texto? Acompanhe comigo o versículo 14. Partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Bem, primeiro, todo esse trecho está narrando o deslocamento da igreja. Ou seja, ela vai se expandindo de região em região. Pule lá no versículo 49, está sendo dito, desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Ou seja, um sinal de sua catolicidade. Uma outra característica presente neste trecho é a apostolicidade da igreja. Nós somos uma igreja apostólica. E o que significa isso? Significa uma igreja fundada na doutrina dos apóstolos. Este grupo que conheceu o Senhor, que viveu com Ele, que se encontrou com o ressuscitado e a partir do qual todas as comunidades foram fundadas. Todas as primeiras comunidades foram fundadas. A igreja é apostólica. Você é um homem apostólico, você é uma mulher apostólica, nós somos um povo apostólico, porque a nossa fé, a nossa experiência de Deus está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E são eles que aparecem nesse trecho também. Paulo, Barnabé, com muita coragem, declaravam. Católica, apostólica. Mas existe uma característica que eu gostaria hoje de trabalhar melhor com você, que está entre estas 4 fundamentais que nós professamos. Nós dizemos, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Gostaria de lhes falar hoje sobre a santidade da igreja.
Ainda nessa primeira leitura, pegue comigo aí o versículo 48. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Aqui, mais uma vez, o elemento católico, até os pagãos. Mas depois, o versículo 48 se encerra assim: todos os que eram destinados à vida eterna, ou seja, chamados à vida eterna, abraçaram a fé. Nós somos uma igreja chamada à vida eterna, chamada à vida de Deus, convocada, essencialmente formada para vivermos a vida do Senhor. Veja que interessante. Outro elemento nas leituras de hoje que nos fala desta santidade da igreja, desta participação da igreja na vida de Deus. Pegue comigo o Salmo 99, o refrão. Nós cantamos: sabei que o Senhor, só Ele é Deus, e nós somos o seu povo. Você e eu pertencemos a Deus. Somos a sua propriedade. Depois o próprio Salmo dirá, o Evangelho vai desenvolver ainda mais isso. Nós somos o seu rebanho. O rebanho do único pastor, inteiramente dele. Vá comigo para a segunda leitura de hoje. Abra aí, livro do Apocalipse, capítulo 7. Veja as imagens que fortes. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente. Aqui está o elemento católico. Multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eram católicos, universais. E que ninguém podia contar. Agora aqui vem o elemento da santidade. Este povo católico é santo. Estavam de pé, diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Esses são, disse um ancião, os que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por fim, chegamos ao Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 10. Veja mais uma vez as expressões que estão sendo usadas aqui. Jesus, o bom pastor, diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida, ou seja, a vida que há nelas é a minha. A vida que pulsa dentro do coração delas é a minha. E elas jamais se perderão. Meu Pai, continua Jesus, meu Pai é quem me deu estas ovelhas. Ora, se é meu Pai quem me as deu, é porque elas pertencem ao Pai. E se é Jesus quem fala, as minhas ovelhas, é porque essas ovelhas pertencem ao Filho. E se pertencem ao Pai, pertencem ao Filho, é somente no poder do Espírito. Ou seja, estas ovelhas pertencem à vida íntima de Deus. Ele mesmo depois dirá: meu Pai é quem me deu. Eu e o Pai somos um. A igreja, portanto, nasce desta comunhão de intimidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É santa, antes de mais nada, não por aquilo que ela vem a fazer. Eu não me torno santo em primeiro lugar. Eu sou santo na minha essência.
Porque a gente reduz a santidade àquilo que a gente vai fazer. E nós dizemos, se eu faço coisa santa, sou santo. Se eu tenho uma vida assim, sou santo. Não, nós não estamos dizendo que isso não é verdadeiro. Claro, existe uma resposta de nossa parte, uma correspondência de nossa parte. Mas nós só correspondemos àquilo que nós já somos. A santidade não é só uma resposta de vida. De maneira que quem responde assim é santo e quem responde assado não o é. Nós somos santos por essência, por natureza. E aqui é necessário, quando nós fazemos esta afirmação, corrigir também uma ideia equivocada de santidade que nós temos. Quando, por exemplo, nós queremos dizer aos outros que nós não somos bobos, que nós aproveitamos a vida, a gente diz equivocadamente, você pensa que eu sou santo? De santo eu não tenho nada, e eu me orgulho desse tipo de... Não, meu querido. O santo não é este bobo que você está dizendo que é, este ingênuo que você está dizendo que é, este fraco que você está dizendo que é. O santo é uma pessoa, em primeiro lugar, esclarecida. Eu sou santo, em primeiro lugar, não pelos meus atos. Eu sou santo porque chamado por Deus, porque participante da vida de Deus. É Ele quem me fez santo. A santidade corre nas minhas veias. A santidade nasce no meu coração. Eu sou santo por vontade dEle. E aí sim, sabendo disso, eu me decido. Por isso o santo não é uma pessoa fraca. Eu me decido por Ele. Eu me decido viver a aventura da vida com Ele. E abraço todas as consequências desta decisão. Aí sim, a sua graça me sustenta e eu começo a mudar meu modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de agir. Mas aí sim, como uma correspondência à santidade que já está em mim. Veja, Atos 13, versículo 48. Todos os que eram chamados, vocacionados à vida eterna, abraçaram a fé. Você e eu somos chamados à vida eterna, convocados a ela, porque ela já está presente em nós, só está esperando a nossa resposta para que ela se desenvolva. Não é à toa que os apóstolos, quando se endereçam às primeiras comunidades, vá lá em Efésios, vá lá em Colossenses, vá lá em Coríntios, eles se reportam aos fiéis das comunidades, eles começam a carta dizendo: caros santos, santos e santas amadas de Deus, convençamo-nos, nós somos santos. Nós somos católicos, apostólicos e santos. Precisamos assumir um modo de viver que seja correspondente àquilo que somos por vontade de Deus. Meus santos, minhas santas, abracemos esta condição na qual todos nós fomos criados. Vivamos a santidade da Igreja do Senhor. Amém.